Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Kleinrosa. Moré Kleinrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Kleinrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Agora a gente vai falar sobre a lua brilha apenas quando o sol se põe. Dizem-nos que Deus disse a Moshe que ele não poderia entrar na terra prometida, porque ele era o sol, tá vendo? Moshe era o sol e era o nome divino, né, que está no nome do sol. Tanto é que se lê Moshe ao contrário é Hashem. E o sol e a lua não poderiam ficar juntos, já que a lua não brilharia enquanto o sol estivesse ao redor. Deus sugeriu que Moshe enviasse homens para espionar a terra se quisessem saber sobre ela. Moshe foi mostrado a terra ao Monte Avarim, né? Moshe foi mostrado a terra do Monte Avarim. E também foram mostrados a eles todos os líderes que surgiriam em cada geração sucessiva. Finalmente, somos informados que Moisés pediu seus espiões para descobrir se havia uma árvore na terra. E ele estava olhando para ver se ela continha a árvore. Essa árvore era a árvore da vida. Venha e veja, Moshe era o aspecto do sol, que é Zerampim. E ele queria entrar na terra de Israel. O santo bendito seja ele disse, Moshe, quando a luz do sol chegar a lua, que é Malhut, veja, nesse caso a lua é Malhut, está incluída nela. E a sua qualidade é invisível. Agora, você é o Sol, e se você entrar na Terra, que é o segredo da Lua, ou seja, Malhut, como o Sol e a Lua podem ficar juntos se a Lua brilhar apenas quando o Sol está reunido? Né? Como eles podem? No entanto, agora que você não pode entrar na Terra, e se você quiser saber sobre isso, envie os homens. Barme de Bá 13:1. Significando por sua causa, para que você saiba. O que eles dizem, né? Venha e veja. Se você acha que Moshe não sabia daquele momento que não entraria da terra de Israel, não é assim. Ele certamente sabia e desejava saber sobre isso antes de partir. Por isso enviou espiões, como lhe reportaram devidamente. Não enviou mais até que o santo bendito seja ele lhe mostrasse como está escrito: suba esse monte Avarim, e eis que a terra, isso é o Devarim 32:49. Também está escrito: e Hashem mostrou-lhe toda a terra, Devarim 34:1. Não só lhe foi mostrado isso, mas a Moshe foi mostrado a todos aqueles líderes que estavam destinados a surgir a cada geração.
sucessiva. Por isso que o nome de todos os homens que virão ensinar a Torá estão codificados na Torá, tá vendo? Eles viram todos os líderes, o Arizal, todos os homens que iam participar da Torá, não é? Eles viram esses líderes, então todos eles vão estar lá codificados, não é? E aí com essas pessoas codificadas vão estar os seus alunos, junto com ele, codificados junto com o papel que ele tem que fazer nesse mundo, veja. Então foi assim com Arizal, foi assim com Shimon Bar Yochai, foi assim com Rabi Akiva, todos eles estavam representados dentro da Torá. Como aprendemos, isso já foi explicado pelos amigos. Assim que Moshe começou a enviar seus espiões, o que ele lhe disse? Se há uma árvore nele, Bamidbar 13:20, qual é a razão pela qual ele disse isso? Você acha que ele não sabia se havia uma árvore ali? No entanto, foi Moshe que disse, se houver uma árvore nela, sei que entrarei na terra. Qual árvore? Essa é a árvore da vida. Não da vida. Não estava lá, mas sim no jardim do Éden terrestre. Moshe disse a si mesmo, se aquela árvore estiver nela, eu entrarei lá, e se não posso entrar. Muito complexo a gente lendo assim, falar sobre isso. As letras finais elas têm, né, os seus números. Veja, o Kaf é 20, a outra letra final que existe é o Mem, logo depois o Mem que é 40. Logo depois eu tenho então um Nun que é 50. A próxima letra Sofite, né, Nun 50, então eu tenho Pei, que é 80. Vamos ver se agora dá certo. Então, eu tenho 190. E tenho a última letra, né, que é o Tzadik final. Então, o Tzadik final é 90. Então, mais 90. Agora sim, veja, todas as letras finais vão ter agora um valor não de 264 como a gente tinha visto, mas 280. Isso significa que eu tenho aqui agora, encaixou, tá vendo? Às vezes um erro matemático perde-se todo um shiur. A palavra, olha, pará, né? Palavra pará, que é relacionada a essas letras, ela tem gematria 80 mais 200 mais 5. Veja, não está falando de uma vaca, né? Nós estamos falando aqui da letra Pei. A letra Pei representa Netza e também representa Vênus. E aqui nós temos Reish, que representa Od, também representa Mercúrio, não é? O rei aqui, como a gente pode ver, ele pode representar Biná ou Malhut, mas mesmo assim vão ter aspectos que vão, não é? Tá sempre explicando na Torá, como a gente vai ver, em qual parte essa letra tá ligada. Então, Pará do mar, se a gente para aqui, ó, vamos lá, ó, Pará, não é? Temos um rei. Aqui nós temos a palavra Adam, tá vendo? Aleph, Dalet, Mem. Isso não é escrito da forma correta porque tem um rei no final. A palavra vermelho também vai ver, Edom, vermelho, não é? Também está dentro desse sistema aqui. E aqui nós temos, não é, duas letras reis, que são a representação ou dos 10 mandamentos, ou de Biná e Malhut, etc. Então, há um julgamento aqui. Então, a gente tem que esse valor aqui dessa parte aqui dá 285. A gente fez o cálculo, deu 280 lá. Como a gente tem 5 letras Sofite, ó, o Kaf, ou pode ser Raf também, o Mem, 2, não é? O Nun final, 3, o Pei, que também pode ser Pei Sofite, e o Tzadik, 5 letras. Então eu somo mais 5 letras, aí eu tenho aqui, ó, 285, que são sistemas de letras hebraicas. Ups, olha como é que a coisa voltou aqui, era 280, acabei transformando isso muito, hein? 280 mais 5 igual 285. Agora está certo, né? Agora está certo porque a Torá começa com 28 letras, ou fala de 10 sefirotes e tem 5 livros, não é isso? Se eu ler daqui para cá, eu tenho 58 de Noa,
que é o número de Noa, ao contrário, não é? Enfim, mas veja. Então toda essa construção que a gente fez, não é? A gente falou aqui primeiramente dessas duas sefirotes, tem outras sefirotes envolvidas aqui, ó. Uma letra mãe, Aleph, outra letra mãe, não é? Aqui eu tenho ar e aqui eu tenho água. E aqui eu tenho o Dalit, que é Tzahak e é Gevurah, ou seja, o julgamento. E a letra rei, como a gente sabe, ela representa Nissan, não é? Ou seja, a saída do sistema do ego. A gente tem uma aula no nosso canal que fala quem é Moshe, não é? Então vamos escrever aqui o nome Moshe, não é? Vamos escrever em hebraico para a gente poder entender aqui, para a gente começar a entender o que a gente está falando ali no texto, porque fica tudo muito assim, pode ficar muito vago, as coisas podem ficar muito vagas. Muito bem, né? A gente tem aqui o nome Moshe e temos esse nome que é muito falado na Torá, realmente é o nome mais, o maior profeta de todos. E na palavra Moshe, a gente tem aqui um sistema, não é? Para descobrir muitas coisas. Vamos descobrir esses sistemas então. Primeiro que a gente deve perceber que aqui é um acrônimo, né? É um acrônimo ou um acróstico, para ser mais exato. E esse acróstico aqui, não é? Vão formar três palavras, mas e a gente vai ver isso. Mas vamos ver primeiro o que está falando aqui. Vamos colocar agora o nome ao contrário. Vamos escrever ao contrário, né? De trás para frente para ver o que significa. Então veja, Hashem. Então, eu vou botar um no final, o mem final para vocês já irem se adaptando com o mem final, ó, Hashem. Veja, o mem mudou de forma, tá vendo? Porque veio para o final e se tornou uma das letras finais, né, da Torá, que mudam das suas formas, como as 5 que nós falamos anteriormente. Agora, se eu tenho Hashem aqui, não é? Agora vamos ver aqui. Então Moshe, quando eu leio, não é, de trás para frente, é quem? Hashem. O que é Hashem, Moré? Hashem, trazendo uma tradução, é o nome. Né? Vamos botar aqui, ó. Porque aqui eu tenho um artigo, o Shem, o nome. Né? Então veja só. Então aqui significa que eu estou falando do nome. De qual nome eu estou falando? Como que nós usamos essa referência de nome dentro da Torá? O nome do Eterno, tá vendo? Então, muitas vezes a gente usa, Moshe foi tirado das águas, etc. É uma explicação pequena sobre o que nós estamos falando aqui, não é? Então, o nome é realmente que Moshe é o Eterno. É difícil, né, entender isso, né? Mas vamos lá. Não é que ele foi um homem que existiu aqui e agora ele é Deus, né? Nada disso, porque Moshe, ele não é o que é dito ali, porque a Torá foi escrita por 600 mil almas, né? Foram vários cabalistas e essas almas se juntaram. Agora, se elas estavam encarnadas ou não encarnadas, elas trouxeram a Torá e foi passada para um grupo de estudiosos judeus, que criaram metáforas, não é, para falar desse nome. Veja, aí começou a complicação, porque toda vez que a gente fala de Moshe, a gente vê, não é, um homem. Moshe não é um homem, nenhum personagem da Bíblia, da Torá, do Taná, são seres físicos, eles são representações muito maiores. Então veja, aqui nós temos um artigo e temos Shem, um nome. Agora que a gente deve observar, em outra perspectiva, é que aqui ainda existem mais complexidades, não é? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma árvore aqui e levar lá para o nosso... Né? Vou pegar essa parte aqui e vou trazer aqui para a nossa aula. Veja, uma árvore sefirótica. Tudo bem, deixa eu só apagar aqui para não confundir. Tudo bem. Agora que isso vai me dar, né, um pouco de dor de cabeça para entender que Moshe não é um homem, mas é
um aspecto da divindade, então vai ser um pouco complexo entender isso, né? Mas vamos lá, mas não é tão difícil assim também. Veja, quando a gente vai fazer, não é, o Shema, não é, o que que acontece? A gente tem, não é, 3 letras envolvendo o Shema. Isso significa que Deus é Moshe, mas que como que tudo isso vai funcionar? Existe mais deuses, mais criaturas? Isso é muito complexo para mim entender. Então o Shema, ele já sentencia que qualquer pensamento ligado a isso realmente há algo que não pode existir. Veja, o Shema, também eu tenho aqui o Shem, tá vendo? Ó? Mesmas letras, só que a gente sabe que aqui no meio ela não fica sofite, ela fica normal, mas é a mesma letra. Muito bem, o que mudou foi, não é, a letra Ain e a letra Re que tomaram um aspecto e outro aspecto. Tudo isso tem uma grande representação, como a gente vai ver. Muito bem, deixa eu tentar abrir aqui, eu estou falando, deixa eu tentar abrir um outro arquivo aqui, porque a gente perdeu muitos arquivos e já não sabe se mais, né, quais são. Já devemos ter mais de 300 slides aqui, então a gente já não sabe quais são os slides que a gente tem. Muito bem, então essa questão que está sendo construída, né, ela vai trazer para a gente uma representação muito importante. Veja aqui. A gente tem na construção da Torá aquilo que nós já explicamos para vocês algumas vezes, não é? Que olha, o artesanato da boca. Por isso que a palavra Lashon, tá vendo? Lashon é as medidas da arca. Não tem nada a ver com uma arca literal, mas também está falando de algo muito maior do que a arca em si, não é? Está falando de algo muito maior. Parece que é a história de uma arca, mas não é. A palavra Lashon Kodesh, ou seja, o hebraico trazendo os mundos espirituais para o nosso mundo. Nessa família aqui, nós temos, como a gente sempre falou, ó, as gulturais, labiais, palatares, linguais e dentais. Então, cada uma desses grupos vão ter 4 letras, não é? Cada uma delas 4 letras, exceto essas duas últimas que têm, né, 5 letras cada uma. O que que acontece? Existe uma forma de gematria que a gente pode mudar, não é, a letra pelo mesmo grupo, se chama de grupos familiares. Então veja, o artesanato da boca, grupos familiares. Então veja, o rei, o re e o a estão juntos aqui, ó, estão aqui formando uma família só. Então eu posso substituí-los, assim como eu posso trocar o beit pelo vav, pelo mem, pelo pei, porque elas saem do artesanato labial. Aqui sai do cultural, né? A gente tem as sibilantes também, que é zain, samer, shin, reish e tzad. O reish às vezes pode participar ou não desse grupo, não é? Depende da situação, ou participar ou não desse grupo aqui, dependendo da situação. Muito bem. Então a gente viu aqui que a gente não mudou nada dentro da Torá, nada foi mudado dentro da Torá, o Shema ele continua completo, né? Não vamos imaginar nada diferente disso. Então o Shema ele continua completo porque essas duas letras foram trocadas pelo artesanato da boca, como a gente viu. Olha, vamos repetir aqui. Elas são culturais. Morel, poderia trocar ela pelo rete? Poderia também. E pelo Aleph também? Também pelo Aleph. Você poderia trocar ela por essas duas letras. Mas como a gente está falando do Shema, a gente então vai fazer a construção aqui do nome, não é? Foi dito lá no texto que o Moshe, ele era na verdade, aqui ó, o Sol, Tiferet, né? Mas na verdade, a gente deve compreender que essa construção, né, ela traz outras implicações. Quais são as implicações? Se eu tenho aqui que ele era o Sol, mas Deus falou para mim não adorar os astros, etc., é verdade, né? Por isso que a Torá tem que ser muito bem entendida, porque senão você acaba podendo se sentenciar haverá um pecado, não é? Essas letras, elas representam fogo, ar,
E a água é uma metáfora, não é que realmente é esses objetos do nosso mundo. Mas podemos dizer que é o próprio corpo humano, não é? Ele tem o fogo, que é o espírito, assim que o espírito sai do corpo, o corpo esfria, e a morte chega e o espírito, né, ali a alma sai. O ar, que é o oxigênio, não é? Que está dentro do corpo humano, mas também pode representar algo muito importante no mundo espiritual, e a água, que é Maíne Kuvim. Veja, o fogo espiritual de Hashem, o ar e a água. O fogo e a água não se dão bem, né? Por isso tem um Aleph aqui que Deus é um só. Por isso que aqui nós sabemos que existe um Yud superior, um Yud inferior e um Vav. Yud 10, Vav 6, 2 vezes 10, 20, mais 6, 26, o tetragrama sagrado. Então Hashem é aquele que une todas as coisas. No nome Hashem existe a mesma coisa. Ó, existe uma letra mãe aqui, ó, que é a letra superior. Veja. E a letra Mé, nesse caso aqui está como sofite, aqui em cima, quadradinha, né? E aqui embaixo ela está normal, mas ela representa Maíne Kuvim. O rei aqui, ele vai representar dois aspectos na árvore sefirótica, né? O primeiro aspecto é a ligação desses dois mundos, desse mundo aqui com esse. Deixa eu tentar fazer diferente para a gente ser mais rápido, né? Vamos lá. Então veja, ele tem esse aspecto aqui que ele vai ligar esse mundo a esse mundo aqui, tá vendo? Esse aqui eu tenho o que? Eu tenho a letra Re, quando se trata do mês de Nissan. Então, quando eu estou em Nissan, não é? Lá no mês da saída do Egito, aqui então, nesse mês, ó, Nissan, eu estou ali. Mas aqui os mundos são representados como o Yud, que abrange esses dois mundos. A letra Re, ela só vai funcionar aqui como essa ligação do mês. Outra forma da letra Re ser representada é que ela é binar, essa Sefirot aqui, e ela também é aqui Malhut. Cada uma dessas letras, elas têm a mesma forma, né, mas elas são diferentes em potências e representatividade. Só para a gente entender um pouco aqui do que a gente está falando. Vamos apagar aqui, era só uma explicação básica, então, tudo bem. Depois de visto isso, então a gente vai poder entender melhor, não é, agora o que está sendo falado aqui. Então veja, a palavra Shema, que está descrita aqui, ó, Shem, né, Ma. E a palavra Hashem, que está escrita aqui em cima, elas têm um significado profundo. A primeira questão eu devo observar a letra Rei, não é, que ela ligou todos esses mundos aqui. Ela representa uma ligação muito profunda. Então, quando eu falo de Hashem, isso significa o quê? Que eu estou ligando Biná, não é? Ó, eu estou ligando aqui essa primeira linha pelo lado direito, estou ligando Biná, não é? E estou ligando aqui a Malhut, ou seja, eu estou implementando toda a árvore sefirótica, não é? Então não ficou nada fora. Quando eu estou falando Shin, eu estou falando dessa parte aqui superior, não é? Essa parte aqui, ó, que está superior. Quando eu estou falando Mé, eu estou falando dessas ligações, tá vendo? Que são o quê? Elas não são horizontais. Existem 7 ligações horizontais, que são os planetas, não é? A gente sabe disso. Mas nesse caso são as verticais, gente. Existem 7 ligações verticais, mas nesse caso são ligações horizontais, perdão. Então veja só. Então a gente está vendo aqui que a gente está construindo a árvore. A árvore em si é a força de toda a existência. Então veja, o nome já começou a mudar aqui. Vamos lá. Mulher, por que que muda, né? Porque aqui eu li ao contrário, Moshe se tornou Hashem, não é? E aqui eu tenho Shema. O que que significa Shema? A gente viu que o nome e Shema, ó, o Shin aqui e o outro representa nome, não é? Ó, é isso que está escrito ali. Agora, como que eu vou saber que isso é nome, né? Como que eu vou saber que isso aqui, ó, é nome? É simples. Basta a gente fazer a conta. Vamos lá.
O Shin vale 300, não é isso? Ó, 300. E o Men vale 40. Olha isso. Então eu tenho o quê? 340. Agora, como que eu chego aqui à ideia do que eu estou falando aqui, Moré? Vamos fazer uma conta com dois nomes. Todo mundo já sabe que o tetragrama vale 26, não é isso? Então, olha, eu tenho 26 e o nome Shaddai vale 314. Então, vamos fazer a conta aqui. Muito bem. É 10, não é isso? Vai 0, sobe 1. 4, 340, não é isso? Olha lá, a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Então, Moré, onde está o nome Shaddai? O nome Shaddai está aqui, ó, nessa Sefirote, que é Yesod, tá vendo? E o nome Yud Re Vav Re está onde, mestre? Está aqui, ó, dentro de Binah. Tá vendo, então, que a organização que a gente está fazendo aqui é uma organização para entender. Agora nós devemos entender algo muito proeminente. Então o Shema, ele está aqui sendo representado em Hashem, que veja, são duas letras semelhantes, não é? Tem algumas implicações aqui. A primeira implicação é que a gente já descobriu, não é? Que aqui são duas sefirotes, Yesod, que é a lua, e é o sol. Mas na verdade a gente tem que ver a parte espiritual disso, porque esse nome está dentro do Sol, mas também está dentro da nossa Sefirot Tiferet. Isso é para as pessoas que alcançarem o entendimento. Enquanto a Lua, ela tem o nome Shaddai. Agora prestem atenção, como que as coisas funcionam dentro da Torá e como tudo pode ficar muito confuso. Eu descobri aqui que eu tenho Ouve Israel. Quem é Ouve Israel? Não está Ouve Israel primeiro, está Ouve 70. Lá na Torá tem que Moshe ele traduziu a Torá para 70 idiomas. E tá que o Moshe ele desce com 70 almas, não é? Para entrar no Egito. Vamos tirar essa ideia aqui, vamos entender, não é? Aqui depois na história do Zohar Kadosh, porque o Egito, ele de fato é esse mundo aqui, tá vendo? Por isso que a história de José, ele vai primeiro porque José foi jogado aonde? No poço pelos irmãos. Quem eram os irmãos? Os meses do ano. Todo dia, todo ano nasce, ou todo dia nasce crianças em determinado dia, em determinado mês, não é isso? E são representados pelas essas forças aqui, ó, essas linhas diagonais da árvore sefirótica. Veja, todas elas vão representar aqui, ó, letras aqui. A gente não vai falar das letras agora porque não é o caso, senão tomaria muito tempo. Então essas letras, elas vão formar aqui, ó, 12 linhas diagonais que são, não é, a questão da descida das almas para esse mundo. Todo mundo é jogado aqui, ó, no Egito. Isso a gente também vai procurar. Então houve o que? 70 nações que veio de um único Deus. Houve todas as nações, não é? Olha, mas está lá escrito, é inquestionável a palavra Israel, sim. Mas Israel não se deve ler Israel, mas sim Ishael. Veja, quando você separa a palavra, como a gente está fazendo aqui, uma separação, está pegando a raiz verbal, está pegando os códigos, então você tem todo aquele que é direito a Deus. Isso significa que você não precisa ser judeu, judia, islâmico, budista e etc., que todo mundo pode ser direto a quem? Ao Eterno, através do Shema de Israel, porque o Shema de Israel representa o Sol e a Lua, que é debaixo do aspecto que todo ser humano ele nasce. Veja, mas para isso eles vão precisar de Hashem, que já já a gente vai descobrir o que é. Muito bem. Aqui na letra Ain, a gente tem um outro segredo. Qual é o segredo? O segredo é que a letra Ain, ela quando escrita por extenso, vamos escrevê-la aqui agora assim, por extenso. Ela carrega um grande segredo. E a gente vai descobrir agora esse segredo aqui.
Veja, o Ain ele é escrito por um Ain mesmo, não é? Então ele tem que ter um Ain, um Yud e um Nun final. Veja, é assim que ele é escrito. Agora, houve, não é? Ain, houve Ain, é uma palavra, não é? E aqui, não é? A gente também tem uma. Depois a gente pode completar a palavra olhos, Enain, não é? Ó, então veja, aqui dentro desse segredo, então mostra que todo mundo tem que ver. Quem tem que ver? Todo mundo, não é? Que tem dois olhos. Vamos ver por quê? Por quê? Porque aqui eu tenho, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui algo mais elaborado para botar aqui, para a gente ver, não é? Ah, tá, eu consegui aqui um bem bonitinho. Aqui, esse aqui é bem legal, né? Deixa eu ver aqui um que mais agrada aqui. Talvez esse aqui, ó, porque fica uma cara assim, tipo, poxa, eu não entendi essas coisas até hoje, não é? E até uma cara malvada. Eu vou botar aqui então, veja. Tá aqui os nossos olhos. Vocês podem escolher, ó. Não é? Isso é uma aula boa para criança, né? Mas todos nós somos crianças, na verdade. Temos que brincar. Deus fala que nós temos que brincar com quem? Com as palavras do alfabeto hebraico. E você pode falar, mas se brinca? Sim, se brinca, porque o próprio Eterno brincava e jogava com as letras. Veja, ah lá, temos dois olhos. Então significa que essa parte superior aqui, ó, do A são os dois olhos. E a outra parte, Moré, o que que é? Vamos ver aqui então. Vamos mostrar para vocês o que que é a outra parte e como funciona tudo isso. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho um cérebro, já tenho um olho ali, não é? Eu vou ter aqui um nervo que vai levar a visão aos olhos, tá vendo? Então, deixa eu diminuir só mais um pouquinho. Vamos fazer agora um caminho aqui, ó, para não ficar tão perto, não é? E aí a gente vai ter então uma ligação aqui juntamente desse sistema aqui, ó, com nossos, olha lá. Então veja, tá vendo? Veja para onde os olhos recebem. Então, ó, olhe, a gente tem um Ain aqui embaixo. Poxa, isso é muito bonito. Realmente é a verdade da Torá. Olhe para onde? Para onde eu posso olhar para conhecer o Hashem? Para a Torá, através do Zohar Kadosh. Veja, então eu vejo que todas as vidas estão na mão de quem? De Hashem. Não é? E quando fala de Israel, é direto a Deus. Mas na verdade a palavra que é falada ali é a palavra aqui que é representada por Abraão, a Sefirot Hesed. Então veja só, chamar Israel direto a Deus através do amor. Não pode ser diferente. Através do amor, e esse amor é que a gente tem que aprender. Não pode ser chamar Israel Gevurá, chamar Israel e etc. Outra coisa, é através do amor, não é? E nós sabemos que dentro de cada árvore aqui vai ter Hesed também, vai ter Gevurá e etc. Veja, eu olho, não é? E aí então eu tenho essa percepção, não é? De entender o que eu estou fazendo aqui, eu devo olhar, viu? E aí alguns vão ficar assim, meio assim, desconfiados, né? Então lá, eu não estou entendendo nada que o Moré está falando aí. Isso aí está muito estranho, não está não? Mas veja, isso aqui tudo é algo que os nossos sábios, não é? Os nossos Morés trouxeram e nos ensinaram. Tem algumas coisas que você não encontra nem no Zohar Kadosh, mas você vai tirando as suas conclusões aí, né, sobre essas verdades. Olha, 70 realmente um número muito expressivo. A gente vê várias vezes, até o cativeiro de Israel foram 70 anos, e 70 é a palavra segredo, então a gente tem que ver um monte de coisa em relação à Torá. E a gente tem aqui o 50, tá vendo? No final, não é? Nesse aspecto a gente deixa ele como 50. Ele pode ter o valor 700, não é? Mas nesse aspecto aqui a gente deixa ele como 50, que é o valor original. Então veja, eu tenho aqui, ó, 50 mais 70, que é aqui, igual, não é? O Moshe viveu quantos anos? 120 anos. Mais 10 sefirotes, eu tenho o que? 130.
E o que é 130, amor? É a palavra Sinai. Samer, Samer, vamos lá. Deixa eu tentar. Agora sim, demorou, mas foi, ó. Samer, não é? Yud, Nun, Yud. Veja Sinai. Sinai tem o mesmo valor, 60 mais 10, 70, mais 50, 120, mais um Yud, 110. O que é a mesma coisa daquela escada que o Abraham, o Yaakov, né, viu os anjos descendo, que é a palavra Sulam, né? Então a palavra Sulam também tem essa gematria aqui que nós estamos falando e mostrando para vocês. Veja, 60 mais 40 aqui do Men, 100 mais 30 do Lamed, 130. Tá vendo? Todas essas palavras fazem esse significado. Só que para isso a pessoa precisa aprender um monte de coisa. Então a gente viu, não é? Esses nomes todos, o Shema, o Moshe, que é Hashem. O que o Moshe ele fez com Faraó? O que Deus mandou ele fazer com Faraó? Endureça o coração, não é, do Faraó, que eu mostrarei os meus milagres, não é? E aí a gente olha aquilo ali e percebe que quem endurece o coração não é quem? O Eterno, não é isso? Só ele pode inserir. Então, por isso que Moshe é um único ponto do coração, não é? Que pode levar você a Deus. Você está aqui em Malhut, o único ponto que sai aqui, ó, exatamente de Biná, desce para Zerampim e chega aqui, ó, através da Torá. Mas, mulher, como que vai ser esse amor agora, né? Olha, eu devo olhar, Shema, ó, Shemé, olho para os nomes divinos, e aí aqui vai me abrir no meu coração uma nova expectativa sobre tudo isso. Muito bem. Quem é Moshe, gente? Vamos ver se vocês pegaram mesmo. Hashem. Isso, viu? Tá falando de um aspecto. Então, se Moshe é Hashem, não é? Quem era Yaakov? A mesma coisa. Quem era Abraham? A mesma coisa. A mesma coisa. Quem era de Sarraque? É a mesma coisa. Mas, Moré, eu não entendi muito bem isso. Era a mesma coisa no aspecto de estar ligado a um nome divino sobre uma determinada Sefirote. Então veja só, eu não posso falar que o nome Shaddai é igual ao Yud-Kei Vav-Kei, não posso falar que o nome que está aqui de Yud-Kei Vav-Kei sobre Tiferet é o mesmo que está aqui sobre Binah, são nomes diferentes e graus diferentes de doação. Então eu preciso entender esse aspecto para quando eu ler a Torá, eu não ficar colocando personagens humanos ali. E aí isso atrapalha muito, sabe? Você fica. Outro dia saiu um cristão, foi lá para dentro da sinagoga, eu vim aceitar Moshe como o único e verdadeiro salvador da minha vida, mas ele achava que Moshe era um homem, etc. Veja, os aspectos aqui são bem sérios, né? E bem explicado para que não haja nenhum tipo de dúvida. Veja aqui, vamos abrir aqui em Bereshit no 15, 13. Aqui diz o seguinte, né, que o Moshe não, o Abraham, né, Deus diz para ele aqui, olha, e Deus disse a Abraão, saiba que a tua descendência será estrangeira em uma terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Tá vendo? A metáfora aqui para isso está exatamente na letra Tav, que divide aqui que tem valor 400. E os 10, né, que a gente viu aqui, por exemplo, que aqui deu 410, isso significa que
a gente tem esses 400 aqui da letra Tav, que faz essa ligação de exatamente aqui de Malhut com os mundos superiores, e que essa parte, não é, ela é os 400 lá. E a gente vai ver esses 400 se repetir algumas vezes na Torá. E qual vezes? Quando Abraão vai comprar a cova de Marpelá, e quando o Yaakov vai reencontrar com o anjo de Esav. Então, esse 400 que tem aqui, essa letra Tav, tá vendo? Que faz exatamente alusão ao Shema, mais 10 Sefirot, que vai dar 410. Então, perceba que tudo existe uma explicação muito profunda na Torá, e que essas explicações elas têm que ser vistas pelo aspecto da Cabala. Porque se nós formos pela religião, o que a religião fala? É uma história... Shalom a todos. Shalom. É uma história real, né? É uma história que aconteceu nesse mundo. E se a história aconteceu nesse mundo, então todos esses nomes divinos, o que eles são sentenciados? A serem menores do que é realmente. E aí o que significa? Que a gente vai, ou a pessoa que vê assim, vai conseguir destruir a Torá, que é o Zohar Kadosh. Bem, explicado isso, a gente então vai seguir em frente aqui com a leitura do Zohar Kadosh, né? Veja, venha e veja. Se você acha que Moisés não sabia, a gente já sabe que Moshe é uma parte da divindade. No momento que entraria na terra de Israel, não é assim. A gente leu tudo isso aqui, não é? Ele foi mostrado isso, mas Moshe e todos aqueles líderes que estavam destinados. Significa os líderes que viriam organizar essa Torá, porque após ela ser quebrada, ela se misturou em segredos, não é? Ela tinha 600 mil letras, uma letra para cada alma que estava ali, mas como ela foi quebrada, ela fica com 308 mil letras e mais um pouquinho. Então veja, assim que Moisés começou a enviar seus espiões, o que são os espiões? São 10 espias, não é? Que foram contra a terra, e foram 2 que foram a favor. Esses 2 eram exatamente Caleb, não é? E também era Yehoshua, que tinha ganhado um Yud no seu nome, porque ele na verdade era a reencarnação de Yosef. Se ele era a reencarnação de Yosef, Yosef é Yesod, não é? E a lua, num certo aspecto, o nome Shaddai, que está sobre a lua. Então agora ele tem essa metamorfose, vamos dizer, as letras elas se encaixam e vão trazendo mais segredos e explicações da Torá, porque é isso que acontece. Com o tempo passando, a Torá ela vai então se implementando cada vez mais e trazendo mais segredos, não é? Até que chegaram os nossos sábios e conseguiram trazer os segredos de forma proeminente. Para isso eles tiveram que gastar sua vida, não é? Não foi, as coisas não foram assim, tiveram que se ligar aos mundos espirituais, e nesses mundos espirituais eles acabaram pegando ali todos os segredos. E aí, né, quando ele começou a enviar os espiões, que são 10 acusadores, o que ele lhe disse? Se há uma árvore nele, não é? A palavra árvore é itz, tá vendo? E aqui nós temos a palavra itz, que vai ter gematria de 160, Ain e Tzadik. Qual é a razão pela qual ele disse isso? Você acha que ele não sabia, né, que havia uma árvore ali? No entanto, foi Moisés que disse que houve uma árvore nela. Sei que estarei na terra na qual... não, sei que entrarei na terra. Qual? Árvore, né? Ele já sabia. Essa árvore da vida não estava lá, veja, mas sim no jardim do Éden terrestre. Moshe disse a si mesmo: se aquela árvore estiver nela, eu entrarei lá, mas se não, eu não posso entrar. E aqui a gente tem mais uma gama de questões para resolver dentro da Torá. Por quê? Quando Moshe, os mundos espirituais encontram o coração do estudante de Kabbalah aqui embaixo, é porque ele desceu. Mas antes dele descer, a pessoa ela tem que fazer uma conexão. Ela não pode ficar naquele Malhut que nós conhecemos aqui embaixo. Ela tem que sair desse aspecto de recepção, que a gente conhece como restrição Aleph e restrição Beit, porque a pessoa está em recepção. E se ela não chegar em doação,
ela não consegue ter a mesma forma do Criador, que é só doação. Então o que ele está falando aqui é que Moshe viu ver se a árvore estava aqui. Qual árvore? A árvore da vida. Se não estava. E quem estava aqui? A árvore da morte. E essa árvore da morte é uma das questões mais complexas da Torá. Zeloferrate estava juntando paus, não é? O Rabi Hia e o Rabi Shimon falam sobre o pecado do homem que recolheu paus no Shabat, ou gravetos no Shabat. Eu gostaria de salientar para vocês, antes da gente começar aqui, que não é muito bem essa questão de quebrar Shabat, trabalhar no Shabat. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo isso aqui, ó, juntando os paus, tá vendo? Os gravetos, não é? Da árvore sefirótica, ó, todos eles. Ele estava querendo chegar a um nível mais alto antes do tempo. E aí, não é? Isso era o que ele estava fazendo no Shabat. Não é muito bem a história literal. Muito bem. Então esse homem que estava juntando esses gravetos no Shabat e que morreu no seu próprio pecado, desde que recebeu o seu castigo de morte. Seu pecado foi perdoado. Isso dificultou que Moshe soubesse que a sentença de dar às suas filhas. A gente vai ter essa discussão um pouco mais à frente. E aprendemos que uma pessoa nunca deve trocar a árvore da vida pelo mundo, né? Nunca deve trocar a Torá pelo mundo. E que a arca, veja, a arca não é uma arca de madeira, é Malhut. Malhut é o nosso planeta, ou até mesmo Malhut superior, não é? Então, Malhut é esse lugar onde a Torá está guardada. E Zerampim, né? E que a arca é Malhut, tá vendo? A arca é Malhut e a Torá é Zerampim, que são aquelas 6 sefirotes superiores. Existem como uma só, veja, é uma coisa só. A arca é montada, é a morada da Torá. Né? A arca aqui embaixo é a morada da Torá, o planeta Terra. Moshe queria descobrir se a árvore da vida existia na Terra Prometida, mas os seus espiões lhe trouxeram apenas frutos de árvores regulares. O Rabi Tzahak diz que mensageiros fiel refrescassem a alma do seu mestre, né? É isso que se deve fazer. Aqui a gente deve entender, não é, que existe um segredo ainda, não é? Cada fruto ali vai representar uma questão, uma sefirá dentro da árvore sefirótica, né? Então cada fruto representa uma sefirá. Então não se está falando de frutos comuns, mas o que o Zohar vai trazer aqui para a gente é uma observação muito séria. Veja, eles lhe trouxeram apenas frutos regulares, mas o Rabi Tzahak diz que mensageiros fiéis refresca a alma do seu mestre, né? Ou seja, o próprio Moshe que era mestre. O Rabi Hia disse que está escrito, eles encontraram um homem juntando varas, também árvores, no dia do Shabat, Bar Midbar 15:32. Quais são as árvores envolvidas aqui e quem é esse homem? Ele responde, deve ser Zeloferrade, que foi particular em saber exatamente sobre essas árvores. Tá vendo? Ele tinha esse conhecimento, que são Zerampim e Malhut. Qual delas era maior que a outra? Ele não se importou com a glória do seu mestre e trocou o Shabat por outro Shabat. Isso é o que está escrito, mas ele morreu em seu próprio pecado. Hebreus, né? Da palavra pecado é het, não é? Het, tet, aleph. Então veja, e essa palavra het, tet, aleph, que é pecado, né? E o vav está em Bar Midbar 27:3, significando no pecado het, tet, aleph do vav, não é? Ou seja, vamos entender isso aqui com mais proeminência. Vamos lá, Het, Tet, Aleph, Vav. Deixa eu pegar aqui no texto, ó, 20, Bar Midbar 27, 3. Então veja aqui, Avino Mate, Bar Midbar, Verru Lo Hayá, Betorraha Hano Edem, Hano Adin, né? Al Adonai, Be Adat. Aí tem aqui a palavra Koraki Berra Teor, não é? E depois tem aqui a palavra Meti U Bevanim Lo Hayalo.
Então, aqui a gente tem uma descrição do que é pecado, tá vendo? Então, ele cometeu um pecado, né? E ele morreu, né? Pelo pecado aqui, ó, como está dito aqui. E a palavra rete aqui, ó, retiou, não é pecado. O que que eles estão descrevendo aqui no Zorra? Olha, veja só. Então, ó, está escrito, mas ele morreu em seu próprio pecado, Reet, Tet, Aleph e o Vav. E conforme vimos em Bar Midbar 27:3, significando o pecado. Veja, o pecado em si vai ser Reet, Tet e Aleph, não vai ter o Vav. Mas aí, qual vai ser esse pecado? O pecado do Vav. Qual é o pecado do Vav? Desde que ele fez uma mancha em Zerampim. Por quê? A história que está dizendo aqui pra gente é que ele fez um pecado nessas 6 sefirotes aqui. Ele manchou as sefirotes, né? Então essa questão dele manchar essas sefirotes fez com que ele, né, ele tivesse aí um pecado relacionado a isso. Ou seja, aqui, perdão, deixa eu ver aqui, eu botei todas as sefirotes, mas não é, são essas 6 sefirotes aqui. Então essas 6 sefirotes foi o que ele manchou. Por que ele manchou essas 6 sefirotes? Porque ele manchou o conector, que é a letra Vav, tá vendo? Sem essa letra Vav, ela apagando, você não se conecta mais com o mundo divino. O Re não se conecta mais com o Vav, que não vai se conectar com esse Re aqui, e que não vai se conectar com esse Yud que vai estar aqui. Yud, Re, Vav, Re. Então é aqui que está uma questão do pecado, né? Então ele fez uma mancha em Zerampim, que é referido pelo Vav de Yud, Rei, Vav, Rei. Ele morreu. Portanto, a sentença não foi dita e não foi explicada, como usou outras sentenças. Ele é descrito simplesmente como um coletor de varas, não especificado, pois esse assunto tinha que estar em sigilo e precisava ser revelado e não divulgado. Portanto, não foi mencionado abertamente, e o santo bendito seja ele, glorificou a sua própria glória, ou seja, trouxe Kevod sobre Kevod. O Rabi Yossi disse, ele estava reunindo outras árvores, indicando os 70 chefes externos. Esses 70 chefes externos são aqueles 70 anjos das nações. Juntamente, não é? Juntamente com o Shabat. Ele estava comparando e igualando o nível dos 70 chefes ao nível do dia do Shabat. Ele recebeu a sua punição oportuna, suas iniquidades foram perdoadas. Portanto, Moshe tinha dificuldade de julgar a sentença das suas filhas, uma vez que não tinha certeza do seu pecado, se o seu pecado foi perdoado, e se suas filhas tomariam a sua sorte e herança na terra de Israel, ou não. Assim o santo bendito seja ele mencionou o seu nome, como está escrito, as filhas de Zeloferrade, não é? Falam direito, né, sobre o seu pecado, porque foi perdoado. Porque o próprio Moshe, nessa metáfora, ele vai perguntar ao Eterno, né, ele reza para saber se elas poderiam ganhar direitos na terra de Israel, terras, porque ele não tinha filho homens. Aí ele continua aqui, vem e veja que existem duas árvores, uma acima, que é a árvore da vida, Zerampim, e outra abaixo, não é? Então essas duas árvores que existem, uma está acima e outra está abaixo, e essas árvores então são mencionadas aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa abaixo. A fêmea, tá vendo? A árvore fêmea, é uma árvore fêmea. Um a vida e outro morte. Uma dá a vida, onde dá vida? Na árvore da vida Zerampim. E na outra árvore a morte, né? Quem os troca, ou seja, ele considera a fêmea quando ela está separada. Então, ó, está separada, mais do que Zerampim, que é a árvore da vida. Zerampim, que é a árvore da vida, causa-se a morte neste mundo e não tem parte no mundo vindouro, ou seja, a pessoa morreu, né? Por isso Salomão disse, você encontrou mel, comei quando vos for suficiente. A arca e a Torá, tá vendo? A arca e a Torá, que são Malhut, que se chama arca, e Zerampim, que se chama Torá, são como uma só, significando na unidade a Torá que está na arca,
não é? É primária, e a arca é a morada da Torá. Portanto, a arca é grafada sem vav, tá vendo? A arca, ó, significando a unidade, a Torá que está na arca, ou seja, aquele momento em que a vara é colocada na arca, o que que acontece? Ali é quando a letra vav entra em Malhut, ela se conecta, Zerampim se conecta com Malhut, não é? Isso, como que isso acontece, Moré? Isso acontece em todos os aspectos de caminhada da Torá, né? Ela acontece em todos os aspectos da caminhada da Torá, e a pessoa então ela vai estar ali estudando o Zohar Kadosh, não é? E se Deus permitir, não é? A pessoa vai conseguir fazer isso, não é? Não é nada fácil, não é nada complexo, né? Veja, já que a Torá dentro da arca é o segredo do Vav, então Arão é sempre o braço direito, exceto uma vez onde está escrito todos os que foram numerados dos levitas que Moisés e Arão numeraram. Isso é o Bar Midbar 3:39. Ou veja, toda vez que, né, toda vez que Arão, ele sempre vai ser o braço direito, exceto uma vez Arão, ele vai estar escrito todos os que foram numerados os levitas e que Arão nomearam, dessa vez ele não vai ser, né? Que tem pontos acima dele para indicar que ele não era o braço direito, que é Hesed, mas sim um aspecto de Malhut chamado arca. Veja, a mesma arca que é muito falada e que o pessoal fica muito aí correndo atrás da arca para ver onde está escondido. E já surgiu até aí alguns segredos que estão escondidos lá dentro do muro. Não é isso que a Torá está falando. A Torá está falando de outra coisa. Muito bem. Então o que acontece aqui? Vamos ver aqui no Bar Midbar 3:39. Kol, Pekudei, Halevim, Asher, Pakad, Moshe. E aí sim, agora a gente tem aqui a palavra Aharon, né? Ver Aharon, né? Então, essa palavra, ela vai estar com esses pontinhos em cima dela, indicando então que ela dessa vez, ela não está sendo direito, o lado direito, e está falando de esquerda. Existe uma marcação aqui, tá vendo? Olha como é importante se entender essas coisas, porque vai dizer, todos os levitas registrados por ordem do Senhor, Moisés e Arão registraram por seus clãs todos os homens da idade de um mês acima, eles totalizaram 22 mil. E 22 mil está ligado às 22 letras hebraicas, né? Muito bem, vamos continuar aqui então. Rabi Tsahak disse: Moisés estava ligado à árvore da vida e, portanto, ele queria descobrir se eles existiam na terra ou não. Portanto, ele disse: se há uma árvore nela ou não, e tem de boa coragem e trazei o fruto da terra. Isso é Barbe de Bá 13:20. Pois a árvore da vida é agradável a todos, mas trouxeram apenas uvas, romãs e figos que são presos a outra árvore, né? Ou seja, a fêmea, e não em Zerampim, que é a árvore da vida. Essa questão de fêmea está ligada à recepção, né? Então, está ligado a receber, né? Como se fosse, olha, eles foram lá para pegar alguma coisa e receber, eles estavam interessados em alguma coisa, por exemplo, a terra é boa, porém, não é? Então eles estavam interessados em colher da terra ali nesse aspecto aqui, não é? Sobre isso. E veja que quem enviava os homens, né? Veja quem enviava os homens. Significa que para o seu bem. O Rabi Erudá abriu uma discussão dizendo: como o frio da neve no tempo da colheita, assim é um mensageiro fiel. Tá vendo, Jamilton? Assim é um mensageiro fiel para aqueles que o enviam. Ou seja, toda vez que a gente enviar alguém para a Torá, não é, para estudar a Torá, para enviar a Torá, a pessoa tem que ser fiel à Torá. Veja, porque ele refresca a alma do seu mestre, né? Michelei 25:13. Como o frio da neve na época da colheita, porque então o frio faz bem ao corpo e à alma. Um mensageiro fiel para aqueles que o enviam. Estes são Caleb e Pinhas, que foram mensageiros fiéis de Yehoshua.
no momento em que ele os enviou para espionar Jericó, porque ele refresca a alma de seu mestre. Eles devolveram a Sheriná para descansar em Israel e ela não se separou deles. A gente já estudou sobre Pinhas, a gente sabe também sobre o Caleb, não é, que tem grandes explicações dentro desses dois nomes, que também são entidades espirituais. Esses espiões que Moshe enviou causaram tristeza para a última geração, já que naquele dia o primeiro e o segundo templo foram destruídos. Isso causou a morte de milhares e dezenas de milhares de Israel. Além disso, fez com que a Sheriná deixasse a terra de Israel. Diz sobre aqueles que Josué despachou, porque ele refresca a alma de seu mestre.